Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Jonatas do Amaral, sou psicólogo, especialista em saúde mental e quero conversar com você sobre a ansiedade. Isso mesmo, a ansiedade. Para você que está chegando aqui agora, nós já temos dois vídeos postados. No primeiro, nós falamos sobre o conceito da ansiedade, o que os profissionais têm feito para tratar a ansiedade e, em terceiro, o que se propaga da ansiedade. Já no segundo vídeo, nós falamos sobre a base científica que ajuda você a lidar com a ansiedade e que tem guiado a minha prática clínica. Hoje, dentro do nosso primeiro bloco, que é a abertura, nós vamos tratar sobre aceitação. E como diz um grande professor que tive, aceitar o quê e para quê? Aceitação seria aceitar a vida como ela é? A resposta é claro que não. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que o problema não é o sentir ou o pensar, mas sim como nos relacionamos com esses pensamentos e com esses sentimentos? Ou seja, ao sentir ansiedade, o que é que eu faço? E isso que eu faço me aproxima ou me distancia de viver uma vida significativa, uma vida que realmente vale a pena para mim. Se você não pegou esse conceito, volta lá, vale a pena, para que a gente possa seguir aqui de uma maneira ainda mais clara. Por isso que nós falamos então sobre a aceitação. Aceitar as emoções difíceis que a ansiedade traz para não aceitar a vida. Aceitar as emoções abre espaço para que você não precise aceitar a vida como ela está. Aceitar essa sua vida que nesse momento tem muitas vezes paralisado você, tem distanciado você de uma vida significativa, guiada pelos seus valores, por aquilo que vale a pena para você. Boa parte das pessoas que têm passado hoje por essa experiência da ansiedade não conseguem aceitar as suas próprias emoções e, diante disso, estão ficando cada vez mais distantes de uma vida repleta de significados. Pessoas que estão, como nós falamos aqui, paralisadas, brigando o tempo todo com essas emoções difíceis, tentando tirar, tentando expulsar, e muitas vezes esses sentimentos e essas emoções difíceis que você está tentando expulsar, que você está tentando tirar da sua vida, tem realmente te cansado, tem levado você para uma luta e você fica exausto. E cada vez mais com a vida restrita, distante de viver aquilo que realmente importa. Por isso, grave aí, aceitação não é passividade. Não é abraçar as emoções e olha, é assim mesmo e pronto, acabou. Aceitação não é isso. Aceitação é uma condição para que você possa tomar atitudes que levem você a viver de uma maneira significativa. Deixa eu contar uma ilustração para você. Eu queria que nesse momento você imaginasse um carro. Olha bem aqui para mim, se concentra aí. Imagina um carro. E aí imagina que você é o motorista desse carro. E você entra no carro para poder fazer uma viagem. Para você chegar em um lugar que faz muito sentido para você. Mas de repente, sem você pedir ou desejar, alguns passageiros acabam entrando nesse carro. E daí você começa então uma luta desenfreada para tirar essas pessoas, esses passageiros, para só então você seguir a sua viagem, seguir o seu roteiro. E aí você percebe que quando você tira um, o outro já está lá e de repente, quando você menos espera, você está exausto, você está cansado. Agora, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. O que acontece quando o motorista para de lutar, para de tentar expulsar esses passageiros e decide pegar o volante e dirigir o carro? O carro anda ou o carro fica parado? O carro é a sua vida. Esses passageiros são essas emoções difíceis que a ansiedade traz e que muitas vezes, na tentativa de tirar,
Você está deixando o seu carro parado, a sua vida está parada e você não está seguindo, você não está guiando esse carro para onde é importante para você. Falar sobre aceitação é falar então sobre viver essas experiências e essas emoções que são difíceis, entendendo o que elas querem passar para nós. E eu quero deixar esse conceito ainda mais claro através da prática. Lembra que eu falei que além do conceito eu queria trazer uma prática clínica? E aí, lembra daquela história que eu contei lá no primeiro vídeo, que eu falei de uma forma breve, mas que eu voltaria a essa história e você entenderia, inclusive, porque eu falei bendita seja a ansiedade? Lembra dessa expressão? Está lá no primeiro vídeo. Então, vamos voltar para essa história. E eu gostaria de chamar a pessoa que nós vamos tratar aqui de José. Tudo bem? O nome será José, um nome fictício. José vem de um ambiente muito instável. Um pai que bebia todo final de semana. E ele nunca sabia como é que o pai iria chegar em casa. E ele tinha medo. Medo de que algo acontecesse com o pai, até porque ele gostava muito do pai. A família passou por uma crise financeira. E ele ainda muito novo, olha só, ainda criança, ele começou a juntar dinheiro, a pegar todas as moedas que tinha dentro de casa e começou a juntar diante dessa crise financeira para poder ajudar a família. Todas as moedas que ele encontrava ele ia juntando. Esse jeitão foi aproximando ele da mãe, da própria família como um todo, ele tinha irmãos. E aí essa forma fez com que ele fosse ganhando pertencimento, admiração. A ponto das pessoas da própria família começarem a pedir ajuda a ele. Então pediam um conselho, ele escutava, ele passava algumas ideias e ele também agia de uma maneira sempre bem resolutiva. E aí, como eu falei, isso foi gerando nele um sentimento de pertencimento, de admiração. Isso foi sendo generalizado na escola, na faculdade, no ambiente social dele. Ele foi ganhando esse pertencimento e essa admiração por ser uma pessoa extremamente proativa, uma pessoa que escuta, que aconselha, que traz ideias, que faz a vida desenrolar. Esse é o José. Ele era extremamente seguro, justamente porque esse jeitão fazia com que ele vivesse em um mundo sob controle. É interessante que um dia ele perde o pai em um acidente. Ele não esperava. Foi uma dor muito forte e ele relata isso para mim. Mais que isso, ele percebe que foi algo que estava totalmente fora do seu controle. Uma pessoa que foi ganhando pertencimento, que foi tendo um ambiente seguro através do controle, através de ter uma vida resolvida, através de uma proatividade, ele percebe que tem coisas que fogem do controle. E ele relata para mim que aquilo foi um divisor de águas. Um dia, ele então chega em uma sessão e relata praticamente com lágrimas nos olhos, muito emocionado. Só que o tempo passa e ele continua com esse jeitão de agir, até porque é um jeito seguro. E aí tem uma sessão que ele narra que estava em um projeto na faculdade e aí ele deu uma diminuída nesse ritmo, nesse cara que chega, que resolve, que faz, ele dá uma diminuída. Quando isso acontece, ele escuta do professor o seguinte: ô José, eu estou perdendo o tesão de trabalhar com você. Rapidamente então, quando ele escuta isso, ele começa a sentir uma frustração, porque ele está decepcionando alguém. E aí lembra que o pertencimento dele é justamente sendo o cara, aquele que vai, que faz e que resolve. Então quando ele percebe que está decepcionando alguém, ele se frustra. E aí o que é que acontece? Ele volta para o lugar seguro dele, de ser resolutivo. E aí então a cabeça começa a falar assim para ele: cara, não dá para descansar, você precisa estar atento. Essa é a mensagem que a cabeça começa a falar para ele, justamente com o intuito de proteger ele, de sentir essa frustração. Agora José não só resolve as coisas que estão acontecendo no momento, como ele começa a antecipar possíveis situações, possíveis cenários, para já ter uma solução
E essa solução deixa tudo sob controle. E aí ele volta para o lugar seguro e ele fica tranquilo. E isso é ótimo. Isso tornou José resolutivo, um profissional excelente, um chefe de casa admirado pela sua esposa, um pai que o filho é apaixonado, elogiado pelos colegas de trabalho, inclusive, e pela comunidade em que ele mora. Agora fica mais claro quando eu falei bendita seja a ansiedade, porque quando ele antecipa, ele se planeja, ele se organiza e ele é o cara que resolve, que é proativo, que sabe acolher, que chega com as ideias e que entra com a ação, que desenrola aquilo que está enrolado, né? Desenrola os problemas. O que seria daquela criança quando a gente conta toda essa história se ele não aprendesse a antecipar situações para se proteger? Por exemplo, quando o pai chegava bêbado, proteger o pai porque ele amava e também proteger até mesmo a família. O que teria acontecido com essa criança? Deixando as coisas sob controle, ele tinha o que nós falamos aqui, admiração e pertencimento das pessoas. Então, o que ele foi fazer no consultório? Seria então assim, olha, eu só vou mostrar isso para ele, dessa necessidade, desse padrão que ele foi construindo ao longo da vida, esse padrão comportamental, e que aí está resolvido o problema. Não. Mas para a gente falar da aceitação, a gente precisa entender e olhar para a nossa história. Nós estamos olhando para a nossa história. Nesse momento aqui, nós iniciamos a história de José. Mas eu queria que você começasse a olhar para a sua história. O que você precisou fazer para sobreviver no seu ambiente? O que você precisou aprender a pensar e a sentir, e através disso você começou a ter uma vida funcional. Como é que foi o teu pertencimento? O que é que você fazia que você tinha certeza que as pessoas estavam olhando para você, no sentido até de uma admiração? Era performando bem? Era sendo resolutivo? Era sendo aquela pessoa mais engraçada? Começa aí a olhar para a tua história, porque através disso eu vou continuar narrando a história de José e vou trazer aquilo que eu fiz e como é que a gente chega a essa aceitação, esse conceito de aceitação na prática. Então não perde o próximo vídeo, porque a gente vai continuar falando sobre a aceitação. Grande abraço, até lá!